Depois de gravar basicamente 10 vídeos curtos em sequência, eu acho que a maior libertação e prazer na vida de um homem é poder gravar um vídeo sem limitação de tempo, sem ter que ficar se preocupando com temporizador e com limite do que falar dentro de um período tão curto de tempo. Então, gente, eu começo esse vídeo com esse desabafo. Estou aliviado e muito feliz de voltar a gravar vídeos aqui para o canal. Como eu expliquei brevemente num short aí que eu compartilhei com vocês, eu me ausentei porque eu peguei uma gripe braba e também logo depois da gripe eu fui ficar com a minha mãe, que está passando por uma situação de saúde delicada. Então eu precisei me ausentar do canal, não tinha o que fazer. Porém, estou voltando com força máxima, tá? Tem muitos vídeos aí, muitos assuntos que eu quero abordar aí nos próximos dias. Vamos que vamos, tá? E esse vídeo aqui é para explicar para vocês o porquê que eu não me considero um homem MGTOW, tá? Porque eu nunca levei muita fé nessa crença, nesse estilo de vida. E para você que não sabe, MGTOW é um termo em inglês basicamente para dizer sobre homens que seguem seus próprios caminhos, tá? Então são homens que se desiludiram com o gênero feminino e vivem de maneira sozinha, né? Jogando game no modo single player, né? Ali no singular, seja sozinho. Tem homens que são MGTOW que são totalmente radicalizados, não querem ter nenhum tipo de relacionamento com mulher. E tem alguns que têm um relacionamento mais comercial, como eu posso dizer. Então procuram profissionais do prazer, somente para aliviar a tensão testicular, e depois vazam. Mas eles não desenvolvem uma conexão afetiva com nenhum tipo de mulher. Tá? Então, resumindo, é isso, tá, gente? Só que eu quero trazer algumas críticas a respeito desse estilo de vida, tá? E a primeira crítica é que é um estilo de vida antinatural, porque a natureza, que na verdade a natureza é uma programação de um programador, e o programador é Deus. Então existe uma programação, tá? E Deus é uma entidade muito justa, é a entidade justa por si só. A palavra justiça por si só nos remete a Deus. Deus é justiça na sua forma mais pura e 100% justiça, 100% amor, 100% juízo. E, gente, tanto o homem quanto a mulher tem uma vantagem e uma desvantagem, tá bom? Então até coloquei no roteiro nesse celular que tá gravando aqui. Eu fiz um roteiro ali e passei um roteiro aqui para o papel. E eu coloquei aqui escrito a vantagem feminina e a vantagem masculina. E a vantagem feminina ela é clara, porque ela que detém o poder na relação, nessa relação da dinâmica sexual. Por quê? Porque como ela que tem a chana, então ela consegue decidir quando que vai acontecer a relação sexual, tá? E o homem tem um impulso diferente dos impulsos da mulher. Então, o sexo para o homem é uma finalidade por si só e não tem nenhum ônus. Eu vou tentar resumir para vocês. Para a mulher, a relação sexual não é uma relação assim que não tem ônus, que não tem consequência nenhuma. Primeiro que dói, tá? A relação sexual para a mulher dói. Pode causar uma gravidez, ela é a penetrada, ela é a dominada, e na programação biológica da mulher não há um desejo, uma compulsão pelo prazer e pela atividade sexual. Como é vídeo longo, a gente pode simplesmente pegar 4h30, a gente pega, edita e pronto, e toca o barco. Se fosse vídeo curto, eu teria que gravar tudo de novo. Mas como é vídeo longo, eu bato no microfone e continuo a gravação e não quero nem saber. Então, a grande questão é essa, tá? Que eu estava pontuando para vocês. Então, o sexo para a mulher tem uma série de consequências. Para o homem não, ele pega, ele ejacula,
ele sente uma sensação de prazer absurda e ele tem uma programação biológica que o impele na busca desenfreada por prazer e por sexo, porque a ejaculação ela causa um efeito dopaminérgico, um efeito prazeroso na mente do homem que assim é simplesmente indescritível. E muitas pessoas que já usaram drogas pesadas, entorpecentes pesados, comparam a sensação de prazer no momento ali do ápice da substância ilícita com a sensação do ápice do prazer na hora da ejaculação. Então é algo poderosíssimo. Tá? Então há uma programação biológica no homem que o impele na busca por prazer, na busca sexual. Tá? Na mulher não acontece isso, porque a mulher utiliza o sexo como um meio. Meio para quê? Para prender um homem, para iniciar um relacionamento. Tá? Então tem toda uma argumentação darwinista, uma argumentação evolucionista a respeito desse tema, de que a mulher vai escolher o homem com melhor genes, o homem mais capacitado para proteger ela e a prole, etc, etc. Tudo uma saladainha que eu não quero entrar nesse mérito por agora, mas o que eu quero entrar a respeito do que eu estou falando com vocês é sobre isso, sobre a diferença biológica. Então há uma diferença biológica e a mulher enxerga o sexo só como um meio, é só mais uma atividade, é só mais algo na lista da mulher, de afazeres da mulher, como maquiagem, como academia, é só mais um assunto, não é algo que vá mexer com ela em si, tá? E é outra questão que eu quero pontuar com vocês que afeta a dinâmica, por exemplo, dos aplicativos de namoro. Se o homem ele vai com uma postura respeitosa, uma postura, e quando eu digo respeitosa, é respeitar a si mesmo, tá? Porque o homem que vai gadar, o homem que vai implorar por migalhas de atenção de uma mulher, o homem que vai se humilhar por uma mulher, esse homem não tem autorrespeito, tá? Agora, o homem que se respeita, que vai entrar com uma postura de respeito, ele não vai conseguir nada no site de namoro, tá? E na vida de uma maneira geral. Porque é muito engraçado isso. Uma mulher fora de forma, gordinha, uma mulher com rosto assim razoável, ela tem uma prepotência, uma arrogância que é assim, simplesmente absurdo. É num nível de prepotência, de arrogância, que eu não consigo nem descrever. Por quê? Porque uma mulher razoável, tá? E assim, a concepção de beleza de um homem e uma mulher é diferente, tá? Porque as mulheres são extremamente territorialistas e ficam se rivalizando entre si. Mas uma coisa é a percepção de beleza por parte de uma mulher, outra coisa é a percepção de beleza por parte de um homem, tá? Porque em linhas gerais, o homem vai analisar se a mulher é feminina, se a mulher é dócil, se ela é meiga, se ela se comporta como mulher, se ela se veste como mulher, tá? Se ela tem uma bunda grande, um peito grande, e vai parar por aí. Tá? Então a mulher, as mulheres que competem, vai querer ver questão de roupa, de cílios, de maquiagem, de unha, de cabelo. O homem tá cagando para cabelo e as mulheres gastam rios de dinheiro em cabelo, em maquiagem, em não sei o que, em cílio e um monte de apetrechos que o homem pouco se importa, o homem não foca nisso, não presta atenção nisso, não presta atenção em vestido que ela vai usar, em lingerie, enfim, a roupa que ela comprou, o homem tá cagando para esse tipo de coisa. O homem ele é muito simples nesse sentido. Ele quer saber se a mulher é dócil, se ela é feminina, se ela é jovem, se ela tem bunda grande, se ela tem peito grande. Ponto final. Tá? E tem homem que gosta mais de mulher com peito grande, tem outros homens que gostam mais de mulher com bunda grande, e tem homens que gostam de mulheres jovens, tem homens que gostam de mulheres doces, meigas, e é isso, tá? Agora, as outras características que as mulheres ficam rivalizando entre si, aí é da guerra pessoal delas, tá? Mas isso não tem nada a ver com o homem. Mas a grande questão é isso. E como o homem tem essa afixação, esse desejo compulsório pelo feminino e quer copular com as mulheres, com o máximo de mulheres, e tem o sexo como finalidade, como fim, e a mulher como meio,
há essa divisão. Uma divisão onde tem uma demanda muito grande, ou seja, o gênero masculino procurando sexo, procurando carinho, procurando atenção da mulher, e a mulher tem uma oferta, ou seja, uma quantidade de homens que a desejam simplesmente absurda. Então não é mérito de uma mulher colocar um shortinho, colocar qualquer blusa e ir pra rua e ser assediada. Ela não é assediada porque ela é mais bonita, ela é mais bela, mas as mulheres se enganam. Então o ego, a vaidade delas vai para a estratosfera. Porque ela fala, olha como eu sou cobiçada, olha como eu sou desejada. Mas qualquer mulher mediana, tá? Ela bota um shortinho, vai com qualquer tipo de roupa na rua, às vezes até desarrumada, e vai ser assediada, tá? Porque a quantidade de homem que não tem controle sobre seus próprios instintos e que vai assediar a mulher é absurda, tá? Independente se a mulher, às vezes até uma mulher gorda mesmo, uma mulher fora de forma, obesa, feia, tá? Vai botar uma roupa com decote, com aqueles 2 kg de peito na direita e na esquerda, e vai ter um homem assediando, tá? Então vai ter homem assediando em todo quanto que é lugar. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque o MGTOW, ele vai falar, olha, eu não vou abordar mulher nenhuma, se a mulher quiser, ela me aborde. Ele entra no aplicativo, ele bota as fotos dele, eu não vou ficar dando like em muita mulher não. A mulher que gostou de mim, que ela dê like em mim. E pode até acontecer que se você for um homem bonito e tiver essa postura MGTOW, uma mulher ou outra vai te abordar. Porém, a mulher está mal acostumada. A mulher em si está mal acostumada. Por quê? Porque essa dinâmica é uma dinâmica de mercado, tá? Existe uma oferta muito grande, existem muitos gados, homens que ficam ali se humilhando por atenção de mulher, assediando mulher. Então qualquer mulher, seja bonita, seja feia, mediana, se acha a última bolacha do pacote. Então ela sabe que vai ter muitos homens chamando a atenção dela. E como o homem ele tem uma compulsão sexual da mesma forma, de maneira proporcional, a mulher tem uma compulsão por atenção. Então muitas mulheres, isso é uma coisa muito curiosa, muito engraçada, se vestem como verdadeiras garotas de programa, tá? Se vestem na rua, cada vez mais você vê na rua mulheres sem roupa, mulheres usando decotes assim absurdos, não usando sutiã, e assim, isso aí tem consequências assim catastróficas. E eu vou fazer só um parênteses, tá? Porque as mulheres, elas vivem num mundo paralelo. Então elas acham o seguinte, que a lei imaterial vai proteger elas. Então não é porque a gente vive numa sociedade feminista, com leis feministas que realmente protegem a mulher, que essas leis elas vão sair da imaterialidade e vão se materializar e vão proteger as mulheres, tá? Porque uma coisa é o que está na teoria, outra coisa que está na prática. E a prática é o seguinte, que é o que eu vou falar, que é o lado negro do homem e o lado negro da mulher. O lado negro da mulher a gente já está comentando aqui agora, tá? Que esse lado manipulativo, etc, etc. O lado negro do homem é o seguinte, o homem, no seu impulso para satisfazer os seus desejos, ele faz o que ele quer, porque o homem biologicamente é mais forte que a mulher, tá? E o homem biologicamente ele é mais violento que a mulher, porque o homem foi programado para guerra, para batalhar, para lutar. Então, instintivamente, quem comete mais crimes assim com requintes de crueldade, torturando, fazendo maldades assim das mais indizíveis? Tem mulheres que fazem isso, sim, mas em número menor. Então esse é o lado instintivo, ruim do homem. Então a mulher entorpecida por essa cultura feminista, por essa cultura progressista, ela vive num mundo paralelo. Então ela bota roupinhas e ela não usa sutiã, bota shortinho, muitas vão pra rua sem calcinha, usam aqueles legs, né, que marcam totalmente o bumbum. E elas acham que tá tudo bem porque eu estou no meu direito, a minha liberdade, meu corpo, minhas regras. E tudo bem, eu acho que qualquer um tem que ter o direito de se vestir como quer, tá? Não saindo literalmente pelado, que nesse caso seria atentado ao pudor e crime, cada um se veste como quer, beleza, tá? Mas você tem que entender que uma coisa é um mundo que a gente gostaria que
existisse. Outra coisa é o mundo real. E no mundo real, você tem homens com instintos sexuais, com compulsões. Cada compulsão uma mais maluca do que a outra. Quando a mulher se veste de uma maneira dessa, ela está fazendo um convite. Homens, os piores que existem, me cobicem. E esse homem vai cobiçar, muitos vão ficar com vontade de passar a mão nessas mulheres e fazer maldades com essas mulheres que eu não posso nem comentar nesse vídeo no YouTube. É culpa das mulheres porque elas se vestem dessa forma? Não, não é culpa dessas mulheres. Mas a realidade está aí, meu amigo. Quando uma mulher que acha, por causa do feminismo, por causa das leis, ela pode pegar e levantar o tom de voz contra um homem e acha que isso vai ficar por isso mesmo, não vai. Porque pode acontecer de ter um homem doido e a mulher vai levantar o tom de voz para ele vai se sentir ofendido porque, gente, vamos parar para pensar. A maior parte dos homens se consideram superiores às mulheres. A maior parte dos homens, vamos falar a verdade aqui, não encara a mulher como igual. Então, uma mulher desrespeitar um homem ataca a honra do homem. Porque uma coisa é um homem ser desrespeitado por outro homem. Eles se encaram como iguais. Agora, a maior parte dos homens encaram as mulheres como inferiores. Isso não é o que eu penso, isso aí é o que os homens, de maneira geral, entendem, a concepção dos homens, tá? Então não fique com raiva de mim, fique com raiva da realidade. Então, quando uma mulher ela quer se colocar em pé de igualdade com o homem e ataca um homem, se comporta como um homem, agride um homem, insulta verbalmente o homem, isso é um ataque à honra do homem que eu não consigo nem mensurar em palavras. Então isso vai causar uma fúria, uma raiva dentro do homem que vai fazer com que o homem vá agredir a mulher, tá? E ele vai agredir com uma violência sem tamanho. E a gente vê inúmeros casos de homens que partem para cima da mulher e desfiguram o rosto da mulher, tá? Não estou justificando esse tipo de homem, tá? E um tipo de homem desse tem que apodrecer na cadeia, porque o homem que agride mulher é covarde, é vagabundo, tem que apodrecer na cadeia. O que eu estou tratando aqui é de realidade, tá? Então as mulheres foram entorpecidas por séries, conteúdos que falam que elas são empoderadas, que elas fazem, que elas acontecem, que lugar de macho tóxico é debaixo do... enfim, do salto delas, e que elas se impõem. Se um homem falar grosso com elas falam grosso junto também, só que a realidade está aí, tá? E aí o que acontece? Muitas mulheres querem se impor, querem dar de homens, e aí agem como homens, agridem homens verbalmente, e muitos homens, meus amigos, deixam se levar pelo instinto, e aí vai aceitar que uma mulher faça isso com eles, e aí eles contra-atacam, e atacam de uma forma que é muito devastador para as mulheres. Então, assim, gente, eu não sei se é uma correlação com o número de feminicídios por aí, tá? O que eu sei é que o Brasil é um local onde acontece muita violência doméstica, tá? Sempre aconteceu. E, enfim, eu acho positivo as leis que foram criadas para proteger as mulheres, tá? Eu acho que essa mentalidade migtal é uma mentalidade nociva, mas são consequências, meus amigos, consequências. Eu não sei se é uma correlação, tá? Mas eu acredito no meu íntimo que o feminismo, que o progressismo, ele incentiva o aumento da violência doméstica, principalmente o feminismo, tá? Porque o MGTOW nada mais é do que um feminismo reverso, é um masculinismo, é um movimento feminista dos homens, tá? Então, o MGTOW é uma resposta ao feminismo feminino, tá? E outra coisa, eu não tenho esse dado, não tenho essa prova material para apresentar para vocês, mas eu acho que há uma correlação entre o aumento da violência doméstica e de feminicídios com o progressismo, o feminismo que está sendo implementado na cultura de massa, na cabeça das mulheres, por meio de séries, de filmes, documentários, mídia, etc, etc. Onde é apresentada a mulher um mundo mágico, onde a mulher pode falar de igual para um homem, pode atacar um homem fisicamente, verbalmente, atacar um homem no trânsito, enfim, e agir como um homem, não sendo um homem. Tá? E isso é extremamente nocivo, porque pode ser que algumas vezes ela vai ser protegida pela lei, mas vai chegar um momento que ela vai dar de cara com um homem que é um homem bestial, é um homem que se deixa levar pelos instintos, e ele não vai aceitar um insulto da mulher,
Ele não vai aceitar a mulher dando ordens para ele, e ele vai falar, não, isso está errado. E ele vai contra-atacar, seja verbalmente, seja fisicamente, e isso vai ser extremamente nocivo para as mulheres. Então, se você é mulher e está vendo esse vídeo, entenda que uma coisa é o que eu gostaria que acontecesse na teoria, outra coisa é a realidade. E a realidade foi essa que eu te apresentei. Então, o lado negativo do homem é esse. O homem bestial, ele é agressivo, ele é violento, ele é territorialista, ele vê a mulher como uma inferior e ele faz tudo para poder realizar seus instintos sexuais. Então, outra coisa, quando a mulher se veste de maneira imprópria, ela pode se vestir da maneira que ela quiser, mas quando ela se veste de maneira imprópria, que eu considero impróprio, que seria o quê? Um shortinho, andar sem calcinha, sem sutiã, ela tá o quê? Ela tá atraindo a atenção desses piores homens, tá? Desses bichos. E eu gostaria que no mundo ideal todas as mulheres se vestissem da maneira como quisessem, não sendo atentado ao pudor ali, claro, sem nenhum tipo de dúvidas, ali a mulher literalmente pelada, não sendo isso, tudo bem, se vista como quiser. Mas você tem que entender que na realidade existem homens pervertidos, homens sem caráter, homens com fetiches absurdos na cabeça, e a mulher se vestindo dessa forma vai estar atraindo esse tipo de homem. E aí, meu amigo, as consequências vão acontecer. Tá? Então a gente está lidando com o que a gente gostaria que fosse a realidade e o que é a realidade. Então a vantagem feminina é que ela tem o controle, em tese, de quando que o sexo vai acontecer. E a oferta é gigantesca. Então há muitos homens procurando mulheres. E qual a desvantagem da mulher? O tempo atua contra ela. Então a mulher joga contra o tempo. Conforme a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo vantagem no mercado sexual. Tá? E cada vez mais ela vai sendo batida por mulheres mais novas. Mulheres mais novas. E o homem valoriza muito a juventude da mulher, tá? Em termos sexuais. Então, conforme a mulher vai envelhecendo, ela vai tendo que diminuir os critérios seletivos dela e aceitando homens cada vez mais inferiores aos padrões que ela estabeleceu durante uma vida inteira. Diferente do homem, que o tempo joga a seu favor. Então, o homem pode envelhecer 30, 40, 50 anos e se ele se cuidar, se ele tiver uma boa condição financeira, social, ele consegue perdurar mais tempo no mercado sexual. Tá? Então não adianta você ser migtal, entra no aplicativo de namoro e fala, não vou conversar com ninguém. Porque por mais que a mulher vá te dar match com você e ir atrás de você, ela vai querer um homem que vá paparicar ela, um homem que tem iniciativa na conversa. Isso na vida real também, no X1 ali, no papo presencial. Ela vai querer um homem que tem iniciativa, ela vai querer ser conquistada, ela vai querer ser seduzida, vai querer ser surpreendida e vai querer ser cortejada. E se você não fizer isso, por mais bonito que você seja, ela vai escolher um homem que faça todos esses mimos e participe dessas dinâmicas para conquistar o coração dela. Porque a mulher tá embebecida dessa fonte. Então, durante a vida inteira, homens paparicando, homens abajulando. Então, a mulher está dominada por essa mentalidade. Por isso que eu acho que ser migtal é uma loucura, uma coisa antinatural, porque você está indo contra a natureza. Não adianta você ficar no seu mundo, porque você vai mentalmente se destruir, tá? Porque uma coisa é uma mulher agir como mulher, ou seja, escolhendo, sendo polo passivo, ou seja, esperando a iniciativa do homem, esperando o homem chegar. Se você quer se comportar dessa forma, esperar a mulher chegar, esperar a mulher ter iniciativa, o que vai acontecer, por mais que você seja bonito, algumas mulheres vão chegar, vão ver que você não tem iniciativa, vão ver que você não corre atrás, vão te abandonar e vão esperar que um mais feinho, mais com iniciativa, corra atrás delas, entendeu? E não vai ter mulheres correndo atrás de vocês, porque isso não é a programação biológica da mulher. A mulher não tem um instinto em busca do sexo, em busca do homem, tá? E ela utiliza um homem, manipula o homem para os seus propósitos pessoais. Ela utiliza o sexo que ela tem ao seu dispor para manipulação e para atingir seus propósitos pessoais, tá? Então, semital para mim é uma burrice, é algo antinatural,
Tá? Então você pode ter o teu respeito como um homem, você pode se respeitar como ser humano, como indivíduo, mas ser MGTOW para mim é burrice, tá? Você vai ficar mal psicologicamente, mal de cabeça, e a mulher, isso não vai afetar a mulher em nada, porque sempre vai ter um gado, sempre vai ter um homem sem valor para ocupar o teu lugar, tá? E se você não vai dar atenção para a mulher, vai ter alguns milhares de trouxas que vão dar essa atenção, tá? Então a minha crítica ao homem, não seja MGTOW, para mim isso não faz sentido nenhum. A minha crítica à mulher tudo bem, se comporte com mulher, seja feminina, seja o polo passivo, isso aí é super natural, não vejo problema nenhum nisso. Agora, só toma cuidado, tá? Toma cuidado com o que o progressismo está passando para vocês, o que a mídia está passando para vocês, o que as séries estão passando para vocês, tá? Vocês não são como um homem na realidade. O homem é mais forte. O homem tem instintos e uma programação biológica diferente da mulher. Então, se você desrespeitar um homem, se agredir verbalmente um homem, se agredir fisicamente um homem, uma coisa é um homem de caráter, de valor, que sabe que a mulher tem que ser preservada, amada, cuidada, que vai buscar o diálogo com essa mulher, acalmar essa mulher. Outra coisa é o homem no seu lado sombrio, no seu lado negro, que não vai aceitar um insulto da mulher, não vai aceitar uma mulher tentando ser mais do que ele. E com certeza a consequência disso vai ser devastadora, como a gente está vendo aí na mídia, cada vez mais casos de feminicídio, de violência doméstica. Então, a mídia em si está criando um monstro na cabeça das mulheres, fazendo com que as mulheres acreditem que são uma coisa que não são. Então, uma coisa é a teoria. A teoria é lindo, tá? A gente gostaria que tudo fosse igual, que os homens enxergassem as mulheres como semelhantes e tudo mais. Eu sou homem, estou revelando uma coisa basicamente nenhum homem tem coragem de falar. E a verdade é essa. A maior parte dos homens em seu íntimo não enxergam as mulheres de maneira semelhante. Enxergam as mulheres como inferiores. E isso é a causa da maior parte das violências e das tragédias que acontecem por aí. Porque a mulher quer se impor como um homem também e acaba atacando a honra desses homens, e esses homens contra-atacam e causam consequências devastadoras. Se você é um homem agressivo, violento, dessa forma, busque se consertar, porque homem que bate mulher, covarde, tem que ir para a cadeia. Mas você, mulher, tem que entender que a teoria ela é linda, mas a prática é diferente. Então busque repensar os seus conceitos de vida, busque repensar a forma como você está conduzindo as coisas na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever nesse canal, comentar e compartilhar esse vídeo para as pessoas que são especiais na sua vida. Eu agradeço a sua atenção, se você ficou nesse vídeo até aqui. Muito obrigado e vamos, que a semana só está começando. Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela atenção.